Seja bem-vindo, mestres. Nessa aula nós vamos falar sobre manejo de risco, que corresponde aos 20% de importância, com base nos fundamentos e na teoria do Alexander Elder sobre como se transformar num investidor e um operador de sucesso no mercado financeiro. A gente está falando aqui de criptomoedas, é um mercado financeiro completamente inovador, que tende a revolucionar o nosso mercado, as nossas vidas no médio e longo prazo. E a gente tem que entender que as características e fundamentos desse ativo elas são completamente diferentes do que a gente viu até então. O manejo de risco é uma das ferramentas mais importantes para um operador, principalmente um swing trader e um day trader. Você também pode utilizar o manejo de risco para position trader, mas o holder em si, tá, que é o investidor que compra o ativo e especula que ele vai valer muito no longo prazo e confia na tecnologia, confia nos fundamentos daquele ativo, ele vai evitar de focar em fazer manejo de risco no sentido de poder usar o stop, porque quando todos nós somos uma parte holder, né? Mesmo que quando quem opera swing trade, quem opera position trader, no final das contas é um grande holder também, porque na maior parte do tempo a gente deixa os nossos criptoativos parados dentro de uma carteira com chave privada, onde não tem acesso a ferramentas de stop que são fornecidas aí por corretoras. Tá? A gente não coloca os nossos ativos em risco sob custódia de terceiros. Por isso hoje a gente vai falar do manejo de risco e da importância que é você saber separar qual o valor que você vai deixar de patrimônio para o longo prazo e qual que você vai utilizar para operar, seja alavancado ou não, seja com toda a capacidade financeira para aquele fim, ou se vai ser com uma fração e à medida que vai ganhando experiência, a pessoa pode arriscando um pouco mais. Bom, o manejo de risco, então, ele nada mais é do que uma ferramenta que não importa se você está certo ou errado, mas sim o quanto dinheiro você faz, quando está certo e quando você perde, e quanto você perde quando você está errado. Então, Jorge Soros falou e resumiu muito bem o que é a importância do gerenciamento de risco. Entendendo isso, tá, a gente vai explicar que controle de risco é definir quanto de capital alocar em cada operação. O que significa isso, Augusto? Bom, nós temos geralmente um valor reservado para investimentos de longo prazo, certo? Então, tem pessoas que alocam capital, sei lá, 80% em renda fixa, 20% em renda variável, né? O que eu indico, né? Ou o que eu faço, não é que eu indico, mas o que eu faço, né? Eu coloco 80% em volatilidade, mas isso é uma característica minha, não é o recomendado. Ou seja, aqui pode ser considerado mercado de ações, tá? Mercado de ações, cripto e Forex. Tá? Então a gente poderia utilizar esse conhecimento de gerenciamento de risco numa dessas três opções aqui: criptomoedas, Forex e ações. Também existem vários outros aí, como commodities, por exemplo, ouro, barris de petróleo, entre outros. Tá? Mas eu invisto 80% em cripto. Tá? Hoje eu não invisto mais em ações e nem em Forex. Eu sou full cripto, como a gente chama, tá? Mas isso é uma decisão minha, não indico você fazer isso no início, principalmente no início que você está começando. E 20% eu separo para renda fixa, tá? Então eu tenho 20% de renda fixa e outras rendas. Bom, essa é aquilo que eu decidi. O recomendado é fazer o contrário, tá? O recomendado por todo o mercado é você colocar 80% em renda fixa e 20% em renda variável. E dentro deste 20% de renda variável, você optar, tá? 20%, você optar por diversificar entre ações, Forex e criptos. Tá? Então, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria 20% renda variável, o total dos 100% desses 20%, o total desse capital voltado apenas a criptomoedas, porque eu tenho essa particularidade de focar só em uma coisa e tentar ser o melhor naquilo, ser o melhor analista técnico, analista gráfico
daquele ativo. Né? Eu não gosto de operar vários ativos ao mesmo tempo, como muitos fazem. Isso é uma particularidade minha, cada um tem que saber o que é melhor para si. Bom, vamos imaginar então que dos 20% voltados para o mercado de cripto, você investiu 100 mil, então ele representa 100 mil reais de investimento. 100 mil reais de investimento. A gestão de risco ela começa por você fazer uma divisão, tá, desse capital que você vai separar para trade e para hold. Eu, particularmente, deixo desses 100 mil, 80%, ou seja, 80 mil, eu deixo em hold de longo prazo na minha carteira com chave privada. Dentro desse percentual, existem pequenos percentuais de outras criptomoedas além do Bitcoin, como altcoins. Então, Litecoin, ADA Cardano, essas são as minhas criptos de escolha de longo prazo e a Link. Porque, na minha opinião, elas têm fatores tecnológicos mais interessantes, são criptomoedas que eu estudei a fundo e que eu confio bastante. Mas aí você separa aí uma porcentagem desses 80 para você selecionar, sei lá, as apostas, né? Aquilo que eu chamo de apostas. Porque, na minha opinião, todas as altcoins que não seja o Bitcoin, elas são apostas que podem valer algo no futuro. Por isso que o valor que eu invisto nelas é mínimo. Sei lá, a Link é 2%, dentro desses 80%, 2%, ADA é 1%, Litecoin 2%, tá? Então, uns 5% desse 80% voltado para hold de longo prazo, eu tenho as altcoins de escolha. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não compre essas criptomoedas se você não entende os fundamentos delas. Essa é uma escolha que tem que ser pessoal, tem que partir de você, tá? Bom, desses 80% sobrou aqui então 20. Então esses 20 mil que sobraram, o que eu faço? Eu coloco eles em trade. Eu faço operações de trade com ele. Então são 20 mil reais. Desses 20 mil reais, eu dividi eles, tá, em 4 de 5 mil reais. Então eu opero com 5 mil reais cada trade que eu faço. Eu não faço com uma mão cheia de 20 mil reais, eu faço ele fracionado em 4 mãos de 5 mil reais. E dentro desses 5 mil reais, às vezes, eu faço, eu opto, né, por entrar, então dos 5 mil reais, eu opto por entrar com meia mão. Então meia mão seria a metade disso aqui. Meia mão é você vê uma tendência de alta, e aí você quer descobrir um novo fundo e você faz preço médio comprando valores, né? Você faz uma entrada parcial a um preço. Então vamos dizer que eu tenho 5 mil reais. Desses 5 mil eu dividi em 2.500. O Bitcoin chegou a 8 mil dólares. Eu entro com metade. E depois o Bitcoin subiu e foi para 9 mil dólares. E eu entro com outra metade. Okay? Daí eu faço um preço médio e justamente em tendência altista. Certo? E aí eu entro parcial. Eu nunca entro total na operação. Muito difícil eu entrar alavancado com a mão cheia, tá? Você pode entrar com a mão cheia, ou pode entrar com meia mão, ou ainda fracionar em mais vezes. Por exemplo, 5 entradas de R$1.000. Também é possível fazer, né? E aí você vai diluindo o seu capital e minimizando os seus riscos. Quanto mais você fizer isso em uma tendência altista, fazendo preço médio, em uma tendência de alta, você jamais vai fazer preço médio em tendência de baixa, tá? Jamais. Quanto mais você fizer isso, melhor você diluir o capital nas operações. Bom, voltando então aqui. Ele serve para gerenciamento de capital, então ajuda no emocional, porque você consegue fracionar os seus ganhos e ao mesmo tempo reduzir os seus riscos. O ganho sempre deve tentar ser alto, o prejuízo deve ser mínimo para se manter motivado. Por quê? Porque quando a gente opera e a gente toma loss, a gente fica com o psicológico abalado muitas vezes. Então a gente precisa de um tempo para respirar, de um tempo para baixar a poeira, para voltar a operar. O que eu indico, pessoal? Se você fez a primeira operação, tá? Você começou o dia, vamos imaginar que você vai fazer um day trade, tá? Então você vai fazer 5 trades no dia. Você tomou, sei lá, 1, 2, 3 loss seguidos.
tá? E você sentiu que isso te abalou, deixa esses outros loss aqui, deixa essas outras operações para outro dia, deixa o mercado movimentar e andar e tenta encontrar outra oportunidade. Seja um trader de observação. Às vezes o melhor a se fazer para operar é você observar o gráfico, o movimento que o gráfico, que o mercado está direcionando. Às vezes é interessante esperar 2, 3, 4 dias, uma semana, para você ver no gráfico uma oportunidade. E essa oportunidade você vai, utilizando o controle de risco, tentar maximizar o seu ganho e minimizar o seu risco. Um péssimo setup pode ser compensado por um bom manejo de risco e um ótimo setup pode ser arruinado por um manejo de risco ruim. Ou seja, às vezes uma coisa compensa a outra. Às vezes você pode errar várias vezes e acertar uma e essa uma fazer um grande lucro, tá? E um setup que pode, né, ser positivo, pode ser negativo num primeiro momento, ele pode ser salvo por um excelente manejo de risco. Então, às vezes isso pode acontecer e já aconteceu comigo. Na expectativa de matemática positiva, a gente vai procurar aqui então três setups principais. Nós temos o alto nível de acerto, onde a gente vai projetar alvos curtos e stops curtos, o que vai provocar muitos trades, muito tempo exposto na frente do computador, e praticamente você vai ter que fazer aí vários scalpers, né? Várias operaçõezinhas curtas. Outro alto nível de acerto que tem também o setup é alvos curtos e stop longos, arriscado demais. Tá? O que eu quero passar aqui para vocês é que esses dois tipos de setups eles não são indicados para operar bitcoins. Eles são tipos de setup, um é um pouco mais arriscado que o outro, mas são tipos de setup muito utilizados para iniciantes, né? Com iniciantes que não sabem o que estão fazendo, eles acabam colocando stop muito curto e sendo estopado a todo momento, principalmente em momentos de consolidação. Para isso eu vou no gráfico e eu só vou mostrar para vocês rapidamente uma ferramenta aqui no TradingView que a gente consegue estabelecer onde vai ser o alvo, onde vai ser o stop, né? O stop loss e o stop gain, onde o alvo é onde a gente vai querer, no caso aqui, se a gente quer aumentar aumentar número de dólares usando bitcoins, a gente vai comprar o bitcoin aqui, vai esperar uma alta aqui em cima, ou seja, o preço subir para 10 mil dólares para a gente vender e aumentar a nossa quantidade de dólares. Ou seja, se a gente comprar 2 mil dólares aqui, a gente vai vender lá em cima, a gente vai ter, por exemplo, 3 mil dólares, certo? Ou seja, 1.000 dólares de lucro. Então, a tendência, vamos dizer que a gente viu que no gráfico a tendência é de alta, de longo prazo, tá? E a gente acreditou aqui no gráfico diário, numa operação de swing trade, a gente acredita em alta. Então a gente pega uma ferramenta aqui, que a gente pode pegar essa aqui, ó, long position, porque tem duas aqui, você vai ver a long position e a short position. A long position é para você apostar em alta. Então neste exemplo aqui a gente quer aumentar o número de dólares utilizando bitcoins, comprando agora e vendendo o bitcoin mais tarde a um preço mais alto, tá? Então, a gente vai selecionar aqui, colocamos a ferramenta e imaginamos que compramos o ativo aqui. Vai aparecer essa ferramenta onde tem uma área verde e uma área vermelha. A área vermelha vai ser onde o preço pode cair e pegar o nosso stop, onde a gente vai imaginar um stop aqui para a nossa operação. E a área verde é onde é o nosso gain, o nosso ganho. Não se preocupe agora que eu não vou ensinar a ferramenta, mas só para explicar rapidamente para vocês. O que eu quero dizer quando a gente está operando com alto nível de acerto, é que a gente vai estar numa projeção matemática de que, para eu ganhar, eu vou pegar aqui 1% de ganho. 1% de ganho. Eu quero focar em ganhar 1% nessa operação. Só que para eu me defender de um loss, eu vou colocar aqui a 3%. Então eu vou estar numa projeção de 3 para 1. Ou seja, eu vou arriscar 3 para ganhar 1. E essa operação, ela vai me dar uma oportunidade do quê? Do preço movimentar aqui embaixo, talvez não ser estopado, porque o meu stop vai estar abaixo dessa região vermelha aqui, tá? Eu vou setar o meu stop abaixo dessa região, e ele voltar para cima, e eu ganhar, né, ser positivo aqui, ganhar a operação neste momento aqui. Esse tipo de setup,
ele até é interessante para algumas situações. Se caso você acredite que possa dar uma violinada, você queira se proteger de uma violinada e aproveitar um gain de 1%, é possível. É possível. Vai depender de qual é a sua qualidade de trader, de quanto você, da sua assertividade. Se você é um trader que acerta seguido, esse tipo de configuração vai funcionar para você, mesmo sendo uma projeção de 3 negativo para 1 positivo. Então, o problema dessa estratégia é o quê? É que se você acertar 3 e perder e errar um trade, né, você, fazendo essas operações, você vai devolver todo o dinheiro para o mercado. Então pode ser que você fique, sei lá, operando 10 dias, durante desses 10 dias você acerte 4 e erre 5. E aí você vai entregar dinheiro para o mercado. Por quê? Porque você sempre vai entregar 3 e vai acertar. Quando você acertar, você vai ganhar só 1. Então essa logística ela não é interessante para a gente, principalmente no Bitcoin. Porque ele tem muitos sinais falsos e ele também tem grandes impulsos que podem derrubar e você pode ser atingido por um stop rapidamente. Então eu não indico esse tipo de setup, tá? Mas eu ensino para vocês só para vocês terem uma base de conhecimento. Alvos curtos e stop longos, arriscado demais. Então esse ali foi o que eu te mostrei, tá? Que eu mostrei para você, que pode ser um stop mais longo, stop maior e o alvo curtíssimo, né? Alvo curto, região verde curta, stop longo. Esse aqui é muito ruim para longo prazo. Também você pode colocar stop curto, stop loss curto e stop gain curto. Onde pegar primeiro, você leva, né? Se você tem uma taxa de acerto grande, você já sai positivo. Vamos imaginar que a cada 10 trades você acerta uma média de 6, ou seja, 60% dos seus trades. Você, nessa condição, nesse gerenciamento de risco, você vai se dar bem, você vai acertar mais do que erra. Só que é um operacional muito difícil para quem é iniciante, porque na maioria das vezes você pode devolver o dinheiro em um dia ruim ou uma semana ruim, você pode devolver o dinheiro que você levou dias para juntar, certo? Então não é interessante esse setup também. O setup mais interessante, e é o que eu faço aqui no Masters do Bitcoin, é o setup que eu coloquei como laranja. Ele estava aqui em amarelo e eu vou ativar ele aqui laranja, tá? E coloquei uma estrelinha aqui porque para mim é o melhor de todos. É o baixo nível de acerto, contraprudente, né? Mas você perde pouco em cada stop, mas quando acerta, você acerta muito. Então esse tipo de stop que eu utilizo, eu gosto de utilizar um stop baseado no quê? Quando eu faço uma avaliação técnica interessante, uma análise gráfica bem interessante, como por exemplo, eu acredito que nós tivemos uma grande onda de impulso depois de um grande ano de queda, e agora nós podemos ter um grande sequência de impulso novamente, como se fosse uma onda, né? Então nós tivemos uma onda de correção aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui como se fosse uma onda de correção e agora nós temos uma onda de impulso, tá? Se eu projetei isso aqui, se eu vi que no Fibonacci o preço do ativo ele chegou no 0.5 ou no 0.618 de Fibo, aqui numa operação de swing trade que você vai pegar o alvo mais longo, né? A queda mínima mais longa possível. Você vai ver que tocou no 618 de Fibo, depois subiu, agora está testando 0.5 e pode potencialmente subir, podendo ser um excelente suporte, né, para continuar subindo. E aí você fez outro Fibo aqui curtinho, Fibo no gráfico diário, você viu também que ele está condizente, com o Fibo longo, só que agora ele está pegando 0,618 de Fibo no curto espaço, então 8.493, você acredita que ele vai subir, tá? Você chegou na conclusão que ele vai subir. Então, nessa condição que você viu que o gráfico está favorável a continuar o movimento de alta, a gente pega aqui a operação de long, vai marcar aqui a compra de bitcoins, então a gente vai comprar os bitcoins aqui a esse preço, ao preço de 8.497, e a gente vai traçar a seguinte situação. A minha venda, meu interesse de venda é exatamente aqui, ó, tá? Onde é a resistência mais forte. Em caso de ele ter uma impulsão de alta amanhã, eu posso traçar aqui
um stop gain e aqui um segundo stop gain em caso de continuação de alta. Então, minha aposta é, eu vou ter uma entrada parcial aqui e uma entrada parcial aqui. Então, daqueles 4 mil reais, né, ou 5 mil reais que eu separei, eu vou dividir ele em 2.500 eu vou tentar comprar aqui, quando ele bater os 9.500, e 2.500 eu vou tentar comprar aqui nos 10.384, tentando aí fazer uma operação de trade vitoriosa, pensando que ele vai estourar e o preço vai subir amanhã. Só que daí nessa condição favorável, a gente vai apostar que o preço vai subir bastante e ele vai cair pouco, tá? Então, como ele está no limite de uma linha, né, lá do Fibo, eu quero ver, por exemplo, vou colocar aqui em vermelho, eu vou botar meu stop aqui abaixo, ó. Em caso ele perder o Fibo estava aqui. Tava a linha de Fibo exatamente aqui. Vou colocar a linha de Fibo aqui bem forte. Então aqui estava a linha de Fibo, certo? Então onde é que vai ser o meu risco? O meu risco vai ser abaixo dessa linha de Fibo com uma diferença aí de valor. E eu vou tentar localizar, por exemplo, um suporte, uma resistência mais forte. Então meu suporte ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, um suporte técnico, tá? Suporte técnico. Onde eu acredito que se ele romper abaixo disso aqui, ele vai desabar e eu posso recomprar meus bitcoins, mesmo que eu seja estopado a um valor mais baixo. Porque aqui seria um alvo apocalíptico, né? Um alvo em que ele está num suporte se resistindo por bastante tempo e ele pode despencar em caso de rompimento desse suporte, mais uma vez, e testar esse suporte mais embaixo. Então, se eu estopar aqui, eu posso recomprar aqui embaixo ou pode-se esperar o movimento acontecer, decair mais e recomprar e aumentar a minha quantidade de bitcoins. Mas essa projeção aqui que eu estou mostrando para vocês é só para mostrar que nessa relação eu estou numa relação de 2 para 1. Ou seja, estou apostando em 2 de ganho para 1 de perda. Se eu ganhar, eu vou ganhar 22% de alta. Eu vou ganhar 22% de resultado positivo. Se eu perder, eu vou aceitar um prejuízo máximo de 10%. Isso aqui é uma relação 2.31 ou 2 para 1, tá? Essa é uma relação exemplificada de 2 para 1. Então, meu stop vai ficar aqui embaixo. Vou lá na minha corretora, seleciono, ó, stop loss 7683 é o meu stop loss. E meu stop gain vai ser 9.550 parcial e a outra parcial, meus outros 2.500 reais que eu separei para fazer trade, eu vou comprar a 10 mil dólares. Claro que dá para colocar também as duas ordens na mesma região, ou colocar uma ordem só de ganho, se você acredita no seu trade. Então você sempre vai utilizar essa ferramenta aqui para você operar o seu trade. E eu sempre foco em tentar utilizar essa projeção, a projeção matemática favorável para o meu gain, ok? Mas o que manda é o price action. O price action vai dizer se aqui é um bom momento de compra ou não, se aqui é um excelente suporte ou não. Neste momento, o gráfico mostra para mim, tanto no curto, médio e longo prazo, que o Bitcoin ele tenderá a subir entre hoje e amanhã, tá? E aí eu estou apostando a favor de uma alta neste momento. Então eu, Augusto, opero com esse tipo de setup. Eu foco muito nos fundamentos do ativo no longo prazo, verifico qual é o período que estamos, se é pré-halving, pós-halving, para determinar qual é a velocidade de crescimento do ativo. E com base nisso, eu me oriento com o gráfico no diário, semanal ou no de 4 horas para uma operação de swing trade, operação de médio e médio prazo, então de uma semana ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, para eu setar os melhores stops e a melhor projeção de relação ganho e prejuízo. A importância disso é você entender a assimetria das perdas, tá? Então, quando você perde 10%, você precisa recuperar 11,10%. Então, quando você perde 10%, até que está de boinhas. Porque daí você, com 11,10%, num novo trade, você recupera esse dinheiro, essa perda. O problema começa quando você perde 50% do seu capital. Perdendo 50% do seu capital, você vai precisar de ter uma operação, um trade positivo de 100% para você recuperar esse capital. Vou explicar no gráfico para vocês entenderem isso facilmente. Vamos imaginar que a gente voltou no tempo
E a gente viu aquela galera comprando bitcoins a 20 mil dólares. Então tinha muita gente que não entendia nada sobre Bitcoin e foi lá na onda dos amigos, especuladores e apostadores, comprar bitcoins a 20 mil dólares. Então o Bitcoin aqui ele chegou a 20 mil dólares. Tá? E ele depois de um ano, ele caiu a exatamente 365 dias, ele caiu para o valor de 3.200 dólares, 3.2K. Certo? Então, 3.2K. Essa queda, pegando a reguinha aqui, se a gente pegar lá de cima e jogar até lá embaixo, a desvalorização de capital dessa galera que comprou 20 mil dólares foi de 83% de desvalorização, de queda do ativo. E muita gente se assusta, né? Porque a pessoa que investiu 100 mil reais e ao final de um ano ela estava com 14 mil reais, 16 mil reais aqui embaixo, ela vai se assustar e vai vender, com certeza. E dificilmente ela nunca mais vai querer ver o Bitcoin na frente dela. Ela nunca mais vai querer ver o Bitcoin. Só que se ela tivesse se mantido, né, ela pegaria ou tivesse vendido aqui no meio do caminho, tivesse recomprado lá no fundo do Bitcoin, ela já teria recuperado pelo menos uma parte grande do seu capital, porque o Bitcoin tocou os 14K 6 meses depois dessa grande queda e teria recuperado uma parte bem grande do seu capital, faltando ainda pouco para recuperar, sendo que ainda o Bitcoin ele tem potencial de voltar a valer 20 mil dólares por unidade, talvez recuperando todo o seu saldo. Mas entenda que a pessoa que perdeu aqui, ela vai levar um longo período de tempo para recuperar o seu dinheiro. Pode ser por alguns meses, alguns anos, algumas décadas, e talvez pode ser que nunca recupere o seu dinheiro. Daí a importância de você entender os fundamentos do ativo e também fazer o gerenciamento de risco correto mesmo quando você é holder e position trader. Quando você é holder, é complicado, você não consegue colocar stop, mas você consegue ver o preço desabando e caindo sem parar, sabendo que o mercado está urso, e você pode tirar o dinheiro da sua carteira digital, converter em dólar e deixar o patrimônio em moeda fiat, para tentar defender aí, segurar o preço e o derretimento do capital. Agora, se você foca no longo prazo mesmo, se você é um holder raiz, que você vai esperar 3 a 5 anos para vender seus ativos, esperando uma alta exponencial, você não se preocupa. Essa movimentação aqui você já não vai se preocupar, porque para você já faz parte natural do ativo, que é um ativo que tem a tendência de alto e de longo prazo. Mas o que eu quero dizer é, saiba sempre de fazer o gerenciamento do risco. É interessante aproveitar esses grandes períodos de queda para você recomprar o ativo no valor mais baixo e assim você aumenta a posição do seu patrimônio. É como se você vendesse a sua casa por 500 mil reais, um ano depois tivesse uma grande crise no imobiliária e a sua casa que você tinha vendido agora passa a valer 100 mil reais e você vai lá e recompra. É a mesma coisa. Você consegue aproveitar os movimentos do mercado para aumentar a quantidade que você tem de capital. Mas enfim, quando o pessoal aqui perdeu 20 mil dólares, dos 20 mil para os 3.200 dólares, a pessoa teve um derretimento de 83% do seu patrimônio. Só que as pessoas que estão comprando, a pessoa que precisa recomprar, ela precisaria recomprar aqui e ter uma alta de 526% para recuperar o seu capital. E pode acontecer, como pode nunca mais acontecer. E isso se repete em todas as altcoins. Por isso é importante você dominar a criptomoeda que você está estudando. Seja Bitcoin, seja altcoin. Tá? Sempre estude muito sobre suas criptomoedas. E também as altcoins menorzinhas, que existem há menos de 2 anos, são grandes apostas. São apostas de altíssimo risco. É como se você fosse um grande investidor anjo e fosse investir numa startup. E a startup ela tem 99,9% de chance de quebrar. Isso são as altcoins. A proporção de risco é a última coisa que nós temos que ver para a gente entender tudo aqui. Eu vou marcar então com laranja com base na importância daquilo que a gente precisa entender. E vou dar um zoom aqui. Então, quando você tem um risco, você coloca o seu stop muito longo, a sua chance de ganhar a operação é altíssima.
Por exemplo, o risco, né, colocar um stop loss de 50 pontos para 1 ponto de ganho, vai te dar uma oportunidade de ganho de 98% das vezes. Qual é o problema dessa estratégia? Então vamos colocar aqui o stop loss, vamos imaginar que ele vai subir, tá? Eu só vou aumentar aqui para a gente conseguir ver melhor. Vamos imaginar que ele vai ser 50 vezes o tamanho, 50 vezes o tamanho do gain. Então o gain é, vamos dizer aqui, 1%. E a perda é de no máximo 50%. Tá? Então, você colocou uma linha de ganho baixíssima, bem pequenininha, onde vai ser o seu stop gain, onde se caso ele subir vai pegar o seu stop e você vai ter o lucro. Nesse aqui você tem várias vezes lucro. Várias vezes você vai acertar. Você vai várias vezes acertar a linha verde, porque o preço, por mais que ele oscile aqui dentro e caia bastante, ele pode voltar e você acerta. Meses depois ou dias depois, né? Aí volta aqui e acerta. Aí volta aqui e acerta. Então você vai ter vários gains, né? Você vai ter vários acertos quando o stop estiver muito longo. Porque você sempre vai focar em tentar ganhar 1% e só vai tomar loss se tomar os 50%. Agora vamos imaginar que o mercado, que aconteça algum evento apocalíptico, alguma coisa que está fora do esperado e o Bitcoin realmente perca chega aos 50%. Para você recuperar esse dinheiro ganhando e usando a mesma estratégia, por mais que você acerte 98% das vezes, você vai precisar acertar mais de 50 operações para um loss. Então, se você perde uma vez, você vai perder 50%. E se você acerta, você vai acertar 1%. Então, são muitas operações, você tem que ficar o tempo todo na frente do computador. Alguns scalpers trabalham dessa maneira. Tá? Então, é péssimo essa projeção, apesar de a sua chance de acerto ser altíssima, de 98%. Só que esses 2%, quando acontecem, eles são que nem um tsunami, que nem uma anormalidade da natureza, vem te arregaçando. Tá? 10%, 10 para 1, a mesma coisa. Você arrisca 10, seu risco é 10, para 1 ganho. Então você clica aqui, tá? Você coloca aqui então 1 de ganho e 10% de loss. Perigosíssimo também. Tá? Por quê? Porque apesar de você ter 90% de chance de acertar a sua operação, né, dele vir aqui e voltar, apesar de você ter uma grande chance de acertar a operação, se acontecer dele derreter o preço em uma tacada só, você vai tomar um prejuízo, onde você teria que acertar 11 operações no mínimo contra um loss. Então você teria que ter um loss e 11 vitórias seguidas para você estar positivo. Então você teria que ter 11 vitórias para uma perda para você estar no lucro. Também não é interessante para nós esse tipo de setup. Agora já começa a ficar um pouco mais interessante. 5 para 1, você tem ainda uma chance altíssima de acerto de 83%. Porém é a mesma coisa. Você vai ter que acertar pelo menos 6. Você vai ter que acertar 6 trades para 1. Para você ter lucro. Porque você vai ter que ter 6. Você vai ter que ter um gain acima de um prejuízo. Agora, imagina se você tem 2, 3 prejuízos, né? Você vai ter que ganhar 15 vezes. Esse é o detalhe. Se você tem 3 aqui, você vai ter que acertar 16, né? Ou 15, 16. Então, você vai ter que, para estar no lucro, tá? Você vai ter que acertar muitas operações. Então, vai ter que ser um trader assertivo. Só que agora aqui começa a ficar interessante, na minha opinião. A faixa que compreende aqui, ó, o 3 para 1, na minha opinião, isso aqui, ó, esses aqui são interessantes. Essa linha aqui, para mim, ela é a mais interessante. Aqui também, eu não vou desconsiderar essa aqui totalmente, mas essa aqui eu desconsidero totalmente nas operações. Eu foco sempre em entrar dentro dessa faixa aqui otimizada. Essa aqui eu vou colocar uma linha amarela de atenção para essa daqui, tá? Já vou explicar para vocês por quê.
Aqui eu acho legal. Eu acho essas operações legais. Essa aqui eu acho arriscada demais. Essa aqui eu acho interessante. Acho essa interessante. Esse terço do meio aqui, na minha opinião, é o melhor. Okay? Se você conseguir fazer as operações de 3, né, o stop loss 3 para 1 de acerto, já começa a ficar um pouco mais interessante, dependendo da sua performance de trading. Se você tem uma taxa de acerto alta, não tem problema nenhum você tentar focar em ganhar tá? Tentar ganhar para perder no máximo 3%. Não tem problema. Se a sua chance de acerto é alta, não tem problema. Tá? Só que você pode perder grandes movimentos, porque se você já sair da operação com 1% de ganho, tá? Você pode perder o grande movimento. E aí aqui muitos analistas dizem que essa aqui é péssima, tá? Que essa aqui é péssima. Mas tem situações e situações. Tem situações em que você acredita que o preço do ativo está perdendo força, você pode pegar e fazer uma operação dessa, por exemplo, aqui em cima, no final de um topo. No final de um topo você conseguiria fazer essa projeção. Porque se cair, você vende legal. Então vamos imaginar aqui, ó. Se você comprou aqui, ele subiu e depois começou a cair, você vende bem aqui, ó. Você vende interessante e depois espera todo o movimento de queda acontecer. A perda do suporte vai dar mais ou menos aí nos 3%. E aí você recompra lá embaixo. Então depende da faixa onde você está atuando. Se você está atuando próximo ao topo, esse tipo de formatação eu acho interessante. Okay? Eu acho esse setup interessante, sim. Se você pegar o 2 para 1 e também tiver um nível de assertividade alto, vale a pena também. Tá? Só que daí, quando você ganhar, tenta sempre ganhar legal. Tá? Tenta sempre ganhar bem. Tem que ser uma operação de swing trade de preferência. Ok? Que você coloque aqui 2. Vamos colocar aqui, você tenta pegar aqui, ó, neste momento aqui, é até interessante, ó. Você acredita que vai ser alta, né? Aí você quer, sei lá, ganhar 10%. Tá? Para você tentar ganhar 10%, porque a chance maior que você acredita é do preço continuar subindo. Tá? Então você vai colocar o stop gain aqui em cima e você vai colocar o stop loss aqui embaixo, ó, de 30%. E você avalia, ó, aqui até também funciona o de 1 para 2. Você pode colocar de 3 se você não acredita que ele vai perder isso aqui, ó. Que esse suporte aqui não vai perder. Você não acredita que ele vai se desvalorizar aqui a 5.800 porque existem vários suportes fortes. Você viu no gráfico isso. Você viu que existem vários suportes fortes. Então aqui, ó, vou colocar o stop loss aqui embaixo, ó. Então a chance de você acertar uma operação aqui e ela aumenta, ela é bem maior e mesmo assim você vai ter um bom lucro. Então aqui já é interessante esse tipo de formatação do 3 para 1 ou 2 para 1. O 1 para 1 tem que ser observado o seguinte: se você está numa indefinição e tanto faz para você se você quer aumentar a quantidade de bitcoins ou de dólares, e você pegou, por exemplo, um triângulo aqui, ó. Você pegou um triângulo que você não sabe se ia ser de baixo ou de alta. É um triângulo de indefinição, você não sabia se o preço ia romper para cima ou para baixo. Você pode operar também com 50-50. Caso tenha um rompimento, ó, você coloca bem curtinho. Ó. Caso tenha um rompimento de uma das linhas para cima ou para baixo, você vai operar vendido ou comprado. Então, se ele operasse para cima, se o preço subisse, você ia ficar comprado, né? E você poderia surfar uma alta. E se você pegasse abaixo aqui, pegasse o stop, você ia esperar o preço cair bastante para você recomprar aqui embaixo. Então é interessante os 50-50 nessas situações onde literalmente tem um triângulo de indefinição e ninguém sabe onde o preço vai ir, se ele vai para cima ou se vai para baixo. O que no Bitcoin acontece até com uma
certa frequência. O 1/3 é muito interessante, eu gosto bastante. Então, perder, você tem um loss um pouco mais curtinho. Então você coloca aqui o long position, colocar aqui, ó, loss mais curtinho. Vamos colocar então aqui um de 5, ó, para 15%. Então você vai pegar aqui tecnicamente falando, você vai ver que essa resistência é bem interessante. Em caso de um estouro de alta, dá para a gente tentar pegar esse stop aqui, esse gain aqui. E se ele cair, você vai usar o stop curtíssimo para caso você queira aproveitar uma perda de um suporte forte de FIBO e você sabe que ele vai cair muito mais o preço para recomprar lá embaixo. Então também é interessante você utilizar esse tipo de setup. Vai depender muito do seu objetivo. Eu, quando quero aumentar a minha quantidade de bitcoins e ao mesmo tempo talvez ganhar uma oportunidade de alta do Bitcoin, como neste caso que nós estamos, eu gosto de utilizar o stop curto, gosto de utilizar o stopzinho curto. Ó, por exemplo, vou aceitar aqui que esse preço aqui está bem interessante, ó. Abaixo de 8 mil dólares, isso é um stop técnico, tá, pessoal? Que eu fiz a análise antes. Eu coloco então um 2/1. Se eu acertar uma alta, que é o que eu imagino que vai acontecer com o preço do ativo, tá? Pela minha análise com Fibonacci, eu vou colocar um stopzinho, até dá para botar um stopzinho um pouquinho mais curto, ó. Colocar um 4/1 aqui, ó. Colocar um 4/1. Porque se ele despencar aqui, eu sei que ele vai cair no próximo FIBO. E aí eu vou querer aumentar minha quantidade de bitcoins. Aumento minha quantidade de bitcoins. E depois, em um pullback, eu aumento minha quantidade de dólares. Porque quando começar a subir, eu vou ter mais bitcoins. E eu vou conseguir surfar uma onda maior. E talvez até aumentar a minha quantidade de dólares muito mais do que se eu fosse diretamente com meus bitcoins daqui para cá. Tá? Então eu gosto, quando eu estou no limite de um suporte, eu gosto de utilizar um indicador curto. Um stop loss curto e um stop gain longo, porque daí eu sei que o movimento que eu estou esperando é um movimento longo de alta, né? Principalmente no final de uma cunha potencial de alta aqui, certo? Ao mesmo tempo eu boto um loss um pouquinho longo. Por quê? Porque eu sei que se cai, geralmente ele não vai cair no próximo suporte. Quando é uma cunha de alta, ele vai cair pela metade aqui, ó. Ele vai produzir um novo fundo um pouco mais alto. E aí o meu loss vai estar protegido ainda, não vai pegar, né? Porque o meu loss, eu posso usar um loss técnico aqui abaixo ou um loss percentual. Eu gosto justamente, pessoal, de tentar usar um stop técnico. Qual é a diferença do stop técnico? Stop técnico é você colocar abaixo do suporte que mostra no gráfico, que é aqui. Então é aqui seria um stop técnico. Aqui já seria um stop percentual, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui já seria um stop percentual. Então, por exemplo, vou aceitar perder 5 para acertar 15%, por exemplo. Isso aqui é um stop técnico. Um stop percentual. Stop fixo percentual. Esse aqui é o stop técnico. E eu gosto muito de utilizar muito mais stop técnico, porque o stop técnico é mais bem respeitado pelo mercado. Certo? Que se passar daqui, ele provavelmente vai buscar o chão. Vai buscar valores bem menores. Ou pelo menos o próximo stop, o próximo suporte aqui no 7.300. Então, eu pegaria o stop aqui e venderia a 7.600 ou 7.800. O ideal seria aqui, ó, 7.800. E recompraria aqui embaixo. Certo? Então, basicamente é isso. Esse é o tipo de gerenciamento que eu gosto de fazer. Outro detalhe interessante também é você tentar focar, encontrar quando você termina uma grande bolha, né? Você colocar um stop curtinho em caso de ele cair mais. Então o mercado ele vinha em uma longa tendência de queda de 80%, ninguém sabia se ele ia bater os 97% de queda, 95% de queda, mas se você colocasse aqui, ó, aqui daria para fazer, ó, uma projeção naquele período de alta infinita aqui, né, ou de alta pelo menos até o dobro, até 100% de alta aqui, ó. Colocaria stop gain em 6 mil dólares,
que você apostaria que ele poderia encontrar um novo fundo e começar a subir, e foi exatamente isso que aconteceu. E o stop loss, você colocasse aqui o valor, então, por exemplo, 1 para 10, ó. Então dá para usar também o valor de 1 para 10, mas lembrando que você vai ter aí um decréscimo de 10% do seu capital. Então, essa foi a nossa aula de gerenciamento de risco. O que eu indico, geralmente é o que eu faço, né? Eu tento focar nesses dois tipos aqui, ó. 2 para 1. Aqui. Esses é o que eu gosto bastante. E esses aqui também. Tá? Então eu gosto de voltar muito para esse aqui. Esse aqui também até daria para adicionar junto, tá? Ó, vamos adicionar aqui a todos. Eu gosto bastante desse 3 para 1 também. Acho interessante colocar o stop loss um pouco mais longo. Isso aqui eu uso muito mais quando está em topo. Então o preço está subindo sem parar. Ele começa a encontrar um topo. Eu já gosto de utilizar esse daqui. Tá? E quando ele está num fundo, quando eu vejo que ele está formando um fundo para continuar um impulso, aí eu vou tentar focar mais nesses aqui. Tá? É basicamente isso que eu faço. Quando ele está indefinido, né, ou ele está com uma ponta, um triângulo simétrico de indefinição, aí eu geralmente uso o 1 para 1. Tá? Então, basicamente essas são as minhas estratégias de gerenciamento de risco para trade, para swing trade e day trade quando eu o faço. Lembrando que quando eu utilizo o 1 para 3, que é você arriscar perder arriscar perder aqui, ó, para 3, tá? Eu vou colocar então 1 para 3. Quando tá aqui, ó, risco, recompensa 3, tá? É 1 para 3. Quando eu entro nessa operação, eu tenho que saber que meu perfil de trade é de assertividade acima também de 60%. Porque se eu errar muito as minhas análises, eu tomar muito stop, também é um problema. Mas, claro, se eu tomar 3 stop aqui e acertar 1, eu já empato. Então, se eu acertar 3 stop gains ou 4 stop gains, eu posso perder várias vezes para perder e devolver todo o capital para o mercado. Por isso, o mais importante não é somente a projeção de gerenciamento de risco, mas aonde você está entrando no mercado. Se você sabe que está entrando em um topo, você vai trabalhar com um stop um stop um pouquinho mais longo. Tá? Que nem eu mostrei para vocês ali, tentando pegar mais uma altinha, curtinha, mais um topinho pequeno que possa surgir. Mas se protegendo também de grandes quedas. Só que não existe uma estratégia perfeita. A estratégia perfeita é você saber, através de um backtest, qual é o seu percentual de acerto nas suas operações de swing trade e price action. Principalmente na análise de price action e análise técnica. Porque se você for um cara que tem dificuldade de identificar momentos de entrada, pontos de entrada no mercado, você vai tomar fumo direto, você vai perder muito dinheiro. Né? Que não adianta você ter o melhor gerenciamento de risco se você não tiver um mental interessante para entender que o ativo aqui ele pode estar formando um novo fundo e a partir desse novo fundo começar a subir. Se a sua análise estiver incorreta, com certeza você sempre vai pagar o preço. E aí, dependendo do seu gerenciamento, você pode pagar um alto preço ou um baixo preço por isso, pelo seu erro. O segredo todo é você ter a mentalidade de deixar o movimento acontecer, mesmo quando pega o stop. Ou seja, se o stop pegar, você não ficar desesperado para ir recomprar os seus ativos pensando que ele pode pegar o stop e logo subir numa violinada. E deixar o movimento acontecer. Então colocou o stop aqui embaixo, o movimento aconteceu, estopou, não vem aqui e recompra logo, né? Espera o movimento acontecer, espera o movimento. Se o stop foi bem posicionado, o movimento vai acontecer. O movimento de continuidade de queda ou de continuidade de alta vai acontecer. Então não adianta você ter um melhor gerenciamento de risco do mundo se você não tem a mentalidade de deixar esperar o mercado andar um pouco e você precisa observar o gráfico. Analisar
tecnicamente também é a fazer aquela análise de observação, que eu sempre falo aqui no curso, que muitas vezes a gente tem aquela ansiedade de ficar o tempo todo investindo, o tempo todo comprando, o tempo todo operando, e a gente não dá tempo ao tempo de observar o mercado de cima e enxergar as possibilidades. Antes de finalizar, então, essa aula de gerenciamento de risco, eu também gostaria de fazer o seguinte questionamento. Quando você vai fazer a operação, seja em uma altcoin BTC ou Bitcoin e alguma stablecoin, um real, dólar, euro, qual é o seu objetivo? Tá? Toda operação que você vai entrar, você tem que ter um objetivo. Seja aumentar Bitcoin, tá? Aproveitar quedas para aumentar a sua quantidade de Bitcoins, ou aumentar a sua quantidade de dólares aproveitando altas. Então você pode ter os dólares, né? Ou você pode aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Então quando a gente seta o stop, é interessante setar um stop estratégico para que ele pegue e continue caindo para a gente comprar e aumentar a nossa quantidade de Bitcoins. Porque se a gente aumentar a nossa quantidade de Bitcoins, quando o mercado começar a subir, a gente vai aumentar a velocidade de aceleração de quantidade de dólares. Porque a gente vai, ao invés de subir, por exemplo aqui, se a gente comprou, a gente vendeu um Bitcoin inteiro aqui, né, e a gente recompra ele aqui, se a gente comprar aqui embaixo, a gente vai estar com 1,5 Bitcoins ao final do período. Né? E aí quando subir, a gente vai receber dólares sobre 1,5 Bitcoin, 1 Bitcoin e meio, e não sobre um Bitcoin inteiro. Né? A gente vai ganhar muito mais dinheiro. Então é interessante sempre, né, na minha opinião, focar sempre em aumentar Bitcoins, aproveitar as grandes correções para aumentar Bitcoins, para depois pegar grandes altas e aumentar dólar. E quando o dólar estiver muito esticado, ou quando o Bitcoin estiver com preço muito esticado, utilizando indicadores técnicos de price action, também utilizando análises gráficas de price action, você vai determinar o topo, ou vai tentar descobrir o topo e tentar vender no melhor preço possível. É muito difícil você acertar exatamente o topo perfeito, mas você pegando um topo muito próximo, ou um valor muito próximo do topo, vendendo lá em cima, e para recomprar aproveitando uma grande correção de 40%, 50%, você pode aumentar grandemente a sua quantidade de Bitcoins. E caso você queira aumentar a sua quantidade de Bitcoins e você não sabe como, e como operar vendido, né? A única coisa que você precisa fazer é o quê? Você precisa ficar dolarizado, pegar aqui no gráfico do TradingView o short position, coloca o short position e aí vai inverter as cores. A parte vermelha vai ser a parte superior, a parte do stop loss, ok? E o stop gain vai ser a parte inferior. Então vamos acreditar que o Bitcoin ele vai cair mais, ele vai formar uma pernada longa de baixo. Né? Através da sua análise você acredita que ele vai cair. E aí você comprou o Bitcoin agora a $8.500 e você quer recomprar ele, por exemplo, a 7.300, que é o novo fundo aqui. Então você pode colocar essa análise de short para ver qual é a relação ganho e prejuízo, né? Então aqui a gente pode colocar um stopzinho curto, caso ele tenha um rompimento para cima, para a gente não perder uma alta, né? E poder recomprar os Bitcoins rapidamente em caso de uma explosão de alta. E justamente as cunhas, elas são muito interessantes de operar, porque as cunhas é assim, qualquer movimento que der um AI para cima ou um AI para baixo, ele vai romper. Então por isso que é interessante o stopzinho curto, quando você está no final, né, de um desenho gráfico como esse, como uma cunha de alta, por exemplo, ou um triângulo simétrico, ou um triângulo de alta ou um triângulo de baixa. É sempre interessante pegar os finais dos triângulos do price action. Aí você consegue colocar o stopzinho curto aqui. Em caso de alta, né, ele já vai romper, qualquer 1% de alta aqui já vai romper essa linha para cima e a explosão de preço é iminente. E qualquer porradinha aqui para baixo vai empurrar o preço muito forte para baixo. Então é bem legal fazer uma operação assim, com um stopzinho curto nessa situação, no final de um grande desenho de price action, uma figura de price action, que pode te dar um grande resultado, um grande retorno, né? Claro que é interessante aqui, ó, bota uns 2%, tá? E aí, se caso ele comece a subir, você recompra os Bitcoins e surfa a alta, aumentando a sua quantidade de dólares. Esse jogo é sempre interessante fazer. Você tentar aumentar a sua quantidade de Bitcoins e aumentar a sua quantidade de dólares. A mesma coisa funciona nas altcoins. Às vezes você está operando
Bitcoin pareado em alguma altcoin que você tem desejo de acumular, você também pode utilizar as grandes quedas para aumentar a sua posição de novas moedas. Você, com o mesmo saldo, você vai aumentando a sua quantidade de moedas e assim que ela sobe, você tem uma grande recompensa financeira, uma grande recompensa de dólares ou de reais. Essa foi a nossa aula, então, de gestão de risco. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma aula um pouquinho difícil, um pouquinho confusa, foi difícil para mim gravar ela também, mas a gente no grupo do VIP da turma, eu posso passar mais material para vocês referentes à gestão de risco. Um grande abraço e agora a gente vai para a próxima aula sobre mentalidade.